Queridos, e hoje o nosso tema parece ser um tema assim um tanto quanto controverso, né? Vencendo pela desobediência. Mas vamos entender o que significa isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13 e no capítulo 14, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel estava diante dos filisteus. O povo de Israel tinha tido algumas vitórias, só que agora de repente os filisteus reuniram um exército, que só de cavalos, de carros haviam 30 mil, de cavaleiros haviam 6 mil, tá? E a pé, soldados a pé, era uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar, diz o texto. Era uma multidão gigantesca vindo contra a nação de Israel. Daí o povo temeu, se escondeu, tá? Saul e Jonatas ficaram apenas com 600 homens. E eles se esconderam dentro de buracos, dentro de cavernas, até mesmo em sepulcros, e ficaram lá apavorados. De repente Jonatas, vendo toda aquela situação, né, movido pela sua fé em Deus, ele disse ao seu escudeiro, ao seu companheiro de luta, que lutava lado a lado, no capítulo 14, no verso 6 e 7, diz assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, pois, passemos a guarnição desses incircuncisos, ou seja, desses homens incrédulos, pagãos, sem fé legítima. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor não há impedimento de livrar com muitos ou com poucos. Olha a fé desse homem. Jonatas disse: para Deus não tem impedimento de livrar com muitos ou com poucos. Vem comigo. O escudeiro falou: faça tudo o que teu coração desejar, e a minha disposição vai estar contigo. A tua disposição vai ser a minha disposição vai ser a tua. E então, queridos, sendo que Saul havia proibido o povo de sair, tá? E Jonatas teve que ir contrário à ordem do seu próprio pai, contrário à estratégia de guerra, para ir contra aquela gigantesca multidão. E mesmo assim, ele foi contra tudo que era normal, que era aparentemente coerente. Ele foi contra de tudo isso e teve que desobedecer às ordens da estratégia de guerra, a ordem da batalha de guerra. E foi porque viu que não tinha como o exército ir, o exército estava com medo, eles iam certamente perder aquela guerra. E no que Jonatas foi, querido, ele teve uma vitória gigantesca. E no que ele teve a vitória gigantesca, meu irmão, contra alguns homens ali a princípio, ele e o escudeiro dele, a Bíblia diz que houve um terror de Deus no arraial do inimigo. O inimigo começou a correr de um lado para o outro, começaram a se destruir uns aos outros, a se matar uns aos outros, e era gente correndo de um lado para o outro, porque o terror de Deus caiu sobre eles por conta da atitude de Jonatas. E ali o texto diz no verso 23 que assim livrou o Senhor Israel naquele dia. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes, para nós vencermos alguma batalha, alguma guerra, nós temos que ir contra as circunstâncias adversas, nós temos que ir contra a lógica, nós temos até mesmo que desobedecer alguém em algum momento, porque às vezes, irmãos, nós estamos cercados de pessoas que olham para as circunstâncias, e dão sua opinião própria, e dão sua própria estratégia, sua própria posição, o que eles pensam, o que eles acham. Mas Jonatas foi contra isso. Ele viu que humanamente era impossível, então ele tinha que usar a estratégia da fé, as armas da fé. Inclusive eles não tinham armas naquele dia, apenas Jonatas e o seu pai tinham uma arma, mas o resto do povo não tinha arma, porque eles não tinham ferreiro para fazer arma. Os filisteus até isso tinham tomado do povo, então eles estavam humanamente despreparados, humanamente desarmados, mas ele tinha fé. Ele tinha fé e ele foi contra as opiniões contrárias. Então, se você quer vencer na vida, meu irmão, se você quer avançar, se você quer triunfar, se você quer ir além, ir adiante, você precisa olhar além das circunstâncias. Você precisa olhar para o inimigo, o adversário, a multidão que é contra, tá? E olhar para eles, ok? Mas olhar com um olhar espiritual, olhar com um olhar transcendental, olhar para eles, certo? Mas entender que você tem algo que parece que eles não têm, que é a fé. E você indo contra as circunstâncias, indo contra opiniões, indo contra planejamentos,
planejamentos e tudo mais que alguns fazem, e você vai pela fé, tá? Você vai conseguir vencer em nome do Senhor Jesus. Todos ali diziam que não, a estratégia era fugir, a estratégia era se esconder, e Jonatas viu que aquela estratégia não ia resolver nada. Não que a gente vai andar desordenadamente, não vai seguir regra, não vai seguir estratégia, não é nada disso, mas você percebe que a estratégia está errada, que a estratégia não vai resolver nada, que a estratégia é fugir, é se esconder. Então, com prudência, Jonatas foi lá, falou para o escudeiro, pediu um sinal de Deus. Se Deus der esse sinal aqui, é para a gente ir. E Deus deu o sinal e eles avançaram. Então, meu querido, mesmo que todos tenham dito que não, mesmo que todos tenham dito que não vai dar certo, você não vai conseguir, tá? Que vá contra as circunstâncias, tá? Fale com Deus, ore com Deus, tá? E tenha pessoas do seu lado que também tenham fé, como o escudeiro de Jonatas. Todo mundo estava dizendo não, e Jonatas disse, eu vou. E o escudeiro disse, pois eu vou contigo. Enquanto tem 1 milhão de pessoas dizendo não vou, não vai dar certo, você está na certeza que vai dar certo, e de repente tem ali uma única pessoa, no meio de milhares dizendo que não, que também está contigo, que vai estar do teu lado, que vai te ajudar. Normalmente são nossas esposas, marido, filhos, ou às vezes esses são os principais que são contrários. Todavia, se você crê, se você acredita, tá? Você tem a convicção de que Deus vai te dar a vitória, meu irmão, já pediu a direção de Deus, sinal de Deus, Deus falou, então você não tem por que ficar parado e ir avante. Infelizmente, tem muitas pessoas que passam a vida inteira sonhando, mas não movem nada para acontecer. Jonatas moveu alguma coisa para acontecer. Ele não ficou apenas imaginando, sonhando, tá? Porque senão você vai ficar, daqui 10 anos você está sonhando coisas, não vai realizar. Daqui 20 anos você está sonhando coisas que ainda não realizou, porque tem medo de mudar de rua, tem medo de mudar de bairro, tem medo de mudar de cidade, tem medo de mudar de negócio, mudar, sei lá, tem medo de mudanças, de agir, certo? Está sempre ali indo pela opinião da maioria. E nós não temos que ir pela opinião da maioria, nós temos que ir pela direção de Deus, pela palavra de Deus e pela fé, ok? E muitas vezes contrariar o natural, o que é normal, as estratégias, contrariar mesmo até a própria família, e avante, e Deus nos dando vitória. Mesmo, claro que vai ter que lutar, né? Vai ter dificuldade, mas Deus nos dando vitória em nome de Jesus. Que Deus te dê uma visão como Ele deu a Jonatas, além da visão humana. Que Deus te dê uma visão pela fé, sim, e não pelas circunstâncias que estão em sua volta. Que Deus te mostre que você tem potencial e capacidade nele para vencer os maiores exércitos, para derrubar os maiores gigantes, para transpor os maiores obstáculos. Pode ter certeza que esse é você, não tenha dúvida disso, tá? Mesmo que você se ache pequeno, despreparado, desarmado, mas Deus é contigo, Ele é a maior arma, Ele é o maior escudo, Ele é tudo e todo poderoso, e está conosco todos os dias, a cada instante. Com certeza nós iremos vencer em nome de Jesus.